Agora sim, a gente traz aqui momentos da entrevista de ontem ao Direto ao Ponto do deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi sabatinado por Augusto Nunes, José Maria Trindade e outros jornalistas no programa Direto ao Ponto de ontem. Logo na abertura da entrevista, o deputado disse que os tempos atuais não trazem debate político, pois uma guerra foi armada pela esquerda. Na sequência, Eduardo Bolsonaro foi perguntado sobre a CPI da Covid, assunto que tem trazido rusgas entre os poderes. Eu acho que não cabe a um ministro do STF dizer ao presidente do Senado o que ele deve ou não fazer. E isso daí já se vê que abre margem para uma esculhambação, né? O senhor fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Que... Por exemplo, tem deputado entrando agora falando que é o seguinte, já que tudo que é cumprido requisito o presidente da Câmara ou do Senado tem que abrir, fala, não, vamos abrir então o impeachment do presidente Bolsonaro. Por outro lado, o próprio Cajuru entrou no STF, vamos abrir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? E agora, como é que faz? Porque é o seguinte, o STF vai ter que dizer, ou só vale contra o Bolsonaro e não vale para os demais, ou vale para todo mundo, e a gente vai ter aqui uma arruaça de impeachments e CPIs e etc. Outro assunto recente na pauta política do Brasil, a divulgação da conversa telefônica entre o senador Jorge Cajuru e o presidente Bolsonaro, foi abordado. Para Eduardo, faltou caráter ao senador Cajuru. Todos nós temos direito à privacidade e intimidade. Isso daí é a garantia fundamental, inclusive prevista no artigo 5º da Constituição. Primeiro. Segundo, falta caráter. Poxa, uma conversa entre duas pessoas, ainda mais com o presidente da República, é que o presidente da República, muita gente fala, processa. O presidente mesmo, ele não está muito aí. O presidente, ele já sabe que ele não tem vida privada. O clima entre os poderes, sobretudo com o STF, também foi tema na entrevista. Para Eduardo Bolsonaro, alguns dos magistrados não ligam mais para a Constituição. Por que o ministro do STF está acima de nós? Se eu xingar qualquer um dos senhores aqui, se os senhores se sentirem ofendidos, vocês vão mandar me prender? Não. Vocês vão entrar na justiça, correto? Então, tem alguns mecanismos dentro do Congresso, sim, mas o meu temor maior é pela instabilidade política que isso traz. Isso reflete no dólar, isso reflete na ação, isso aí atrasa a retomada do crescimento, isso interrompe a pauta do Congresso. Eduardo Bolsonaro também disse que os conservadores estão sendo caçados e torce para que as instituições retornem para o seu quadrado, porque o que está acontecendo é uma invasão de competências sobre a pandemia. O deputado filho do presidente disse que ela foi totalmente politizada. Ainda assim, disse que as coisas estão se encaminhando e que pretende ser vacinado no futuro, privilegiando as faixas etárias que apresentam vulnerabilidade maior à doença. Então, resumo de como foi essa entrevista do deputado Eduardo Bolsonaro. E aí, Augusto? Como foi? Eu gostei bastante, porque o objetivo dessas entrevistas é mostrar como é o entrevistado. Vou repetir aqui, né? Eu aprendi desde que eu comecei a fazer entrevistas para as páginas amarelas da Veja, que você tem de mostrar ao leitor, no caso de uma revista, quem é o entrevistado. Na televisão é a mesma coisa. Você tem de mostrar ao telespectador como é o que pensa, o que acha de qualquer assunto do entrevistado, porque ultimamente no Brasil o que você vê é o entrevistador querendo ganhar uma discussão com o entrevistado. Quando o ouvinte, o espectador, ele não tem nenhum interesse em saber o que pensa o entrevistador. Ele quer saber quem é o cara que está no centro da roda. Esse é o papel da entrevista. É isso que eu aprendi, é isso que eu faço sempre. Porque as pessoas acham que você tem de convencer, o que não vai acontecer, convencer o entrevistado a concordar com o que você pensa sobre o mundo, né? É por isso que essas entrevistas estão desabando, né, em matéria de audiência e tal, porque é um negócio absurdo. Você não tem a mesma importância, o entrevistado não tem a mesma importância que o entrevistador. Ele tem uma importância muito maior. Ele falou sobre tudo, eu acho que pela primeira vez, à vontade, né? Não precisou ficar discutindo. Ele expôs o pensamento dele, eu gostei. Ele está visivelmente mudando para melhor pela convivência com parlamentares. Quer dizer, ele fez a defesa da democracia e ele fez registros aí muito corretos sobre Supremo Tribunal Federal, essa perseguição movida ao presidente, ao pai dele. Aliás, ele nunca não chamou em nenhum momento de pai, chamou de presidente. E
Quando eu perguntei, por exemplo, quais são os erros cometidos pelo Bolsonaro, ele falou, eu não posso ficar falando sobre isso aí, porque tem gente de sobra para falar. Tá certo, ele não quer falar sobre isso aí, ele tem uma visão positiva do governo e tem ideias muito sólidas quanto a isso. Se ele estiver errado ou não, o espectador que chegue a essa conclusão, para um lado ou para o outro. Então, como foi uma entrevista muito reveladora, eu gostei. É isso que eu pretendo que aconteça nesse programa. Mas eu queria ouvir o Zé Maria, que participou com o brilho de sempre, é que pode dizer melhor que eu se foi bom ou não. Sem dúvida. Vamos lá então, Zé. E aí, o que achou? Augusto, quando eu trabalhava lá em Belo Horizonte, cobri a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Bias Fortes entrou no comitê de imprensa, nervoso, e disse o seguinte: eu vou parar de dar entrevistas para vocês, porque vocês fazem perguntas idiotas, nós damos respostas ridículas, vocês cortam suas perguntas idiotas e só colocam nos jornais as nossas respostas ridículas. E eu achei aquilo incrível, que ele matou a charada. É isso, exatamente isso que você falou. A estrela da entrevista é a resposta, ou seja, é o entrevistado. E o deputado Eduardo Bolsonaro respondeu a todas as perguntas, até as mais incômodas, a gente via. Mas foi sincero e é uma aula de como pensa, qual é o que pensa e como é o deputado Jair Bolsonaro, e conhecer inclusive mais sobre a família. Vale a pena ser visitada aí essa entrevista, muito boa. A Leda Nagli, a Paula e outros colegas estavam lá também. Enfim, foi uma entrevista muito boa e revelou exatamente o cerne da questão. E mostra principalmente, Augusto, eu fiquei muito chocado ali, quando uma coisa que passa despercebido é que ele dizendo que teme ser preso. Veja bem, ele está sofrendo um cerco, ele e a família, um cerco político, que no Congresso Nacional tudo que fala, hoje mesmo, ele já está com um novo processo lá por misoginia, porque ele fala lá de portadoras, pessoas portadoras de vaginas, aí já vai para o Conselho de Ética, tudo que ele fala vira processo, um cerco na imprensa, ele está em guerra com alguns veículos de comunicação e principalmente uma guerra jurídica, todos os familiares processados. E ali ele citou vários parentes e ex-governadores aqui da América Latina que foram para a cadeia. Então, esse cerco jurídico, quando pega um juiz maluco ou um juiz militante, dá sim problema. Acho que foi muito bom, mostrou mesmo o íntimo ali do poder e do deputado Eduardo Bolsonaro. Foi muito bom. Parabéns, Augusto. E a Ana, lá em Los Angeles, assistiu também a entrevista. E aí, Ana, conta pra gente suas impressões. Assisti, toda segunda-feira eu bato ponto no Direto ao Ponto. Estou assistindo toda segunda-feira com o nosso mestre Augusto. Eu vi a entrevista toda, eu achei as perguntas muito pertinentes, algumas perguntas incômodas, né, como o Zé falou, e que tiveram respostas honestas do deputado Eduardo Bolsonaro. E o que eu acho interessante, um ponto que o Augusto trouxe, é a maturidade que a gente vem vendo, né, que o Eduardo vem adquirindo aí ao longo dos anos. Eu tive algumas oportunidades de ver o Eduardo Bolsonaro fora do Brasil, em alguns eventos grandes do próprio Partido Republicano, aqui nos Estados Unidos, com figuras importantes do então governo Donald Trump, mas também com figuras importantes do Partido Republicano, daquela ala republicana que conversa muito bem com os democratas e com os republicanos, né, uma ala mais antiga. E eu fiquei muito impressionada com o desempenho do Eduardo Bolsonaro no sentido da postura como um representante ali do Congresso brasileiro, né, do Parlamento brasileiro, da nossa Câmara, a postura dele, a conversa, como as pessoas perguntavam para ele em relação às coisas que aconteciam no Brasil, e ele dizia de uma maneira muito honesta o que estava acontecendo no Brasil, sem levar para um lado inflamatório, sem levar para um lado de uma guerra política, de uma guerra ideológica, mas o que realmente acontecia.
Eu fui crítica na época quando o nome do deputado Eduardo Bolsonaro surgiu aí para a embaixada, né, de Washington. Continuo sendo crítica a esse nome. Eu acho que o Eduardo foi, se eu não me engano, o deputado, né, mais votado na história aí do Brasil. É um nome importante no nosso parlamento exatamente para costurar essas reformas que a gente precisa. Mas é importante registrar que quando eu tive a oportunidade, foram mais do que 2 e 3 oportunidades de ver o desempenho do Eduardo aqui nos Estados Unidos como um parlamentar representando o nosso Congresso, ele mostrou essa maturidade que ele mostrou ontem na entrevista. Quer fazer um complemento, Augusto, antes do Fiuza? Não, esse tema é ótimo, porque eu fiz a pergunta de como é que você se sentiria hoje como embaixador do Brasil no governo Biden. Ele falou, eu ia morrer de saudade do Congresso, né? Ele reconheceu que ia entrar numa fria ali, ele amadureceu. Porque era isso que a gente dizia. Eu fiz também essas observações críticas. Melhor ele ficar na Câmara. E é verdade, melhor ficar na Câmara. E você, Fiuza, sua avaliação? Eu acho que esse tipo de entrevista que o Augusto conduz é muito importante porque a gente está, de fato, num tipo de debate em que não há espaço para uma exposição, ainda mais de alguém ali da família Bolsonaro, que evidentemente está na berlinda, não podia ser de outro jeito. Então, a gente tem que observar os Bolsonaro, por motivos óbvios, né? E eu acho assim, a Ana até testemunha, porque no processo eleitoral, eu achava muito complicado a alternativa Bolsonaro. Achava que era uma aventura, né? Uma aventura que a gente não sabia como ia acabar, por conta das caricaturas que envolviam o Jair Bolsonaro e a sua família, né? Quer dizer, para o não conhecedor, vinha mais ali, numa linha muito segmentada de política, aquele negócio da direita, certas pautas, apresentadas sempre de uma maneira rude, às vezes agressiva. Eu achava, a Ana sabe disso, a gente conversou na época, eu achava uma temeridade. No entanto, ele foi eleito e a gente passou a ter que observar, né? Quer dizer, até para ver, né, se essa caricatura, né, se o que boa parte das pessoas via nessa família como potencial, né, de exercício de poder, né, se essa caricatura se confirmasse, a gente estaria, de fato, num regime com tendências autoritárias, e não é o que a gente tem visto, né? Por isso que fica essa confusão, porque, de repente, um governo que tem uma montagem de equipe eminentemente técnica, isso tudo já falei, eu não tinha boa vontade, então fomos observar. De repente tem uma equipe que sabe fazer conta, que sabe propor uma pauta boa de reformas, o próprio Bolsonaro dizendo que não era a pauta dele, ele era um nacionalista, talvez num certo anacronismo em relação à economia. Ele seguiu a linha proposta pelo Paulo Guedes, que é uma agenda que o Brasil quer, uma agenda de libertação do Estado parasitário. E nós fomos acompanhando. E isto cotejado com o exercício da liberdade. É claro que a gente está num momento muito conflagrado da política e as tentações de atropelo institucional acontecem de todos os lados. Mas até aqui, né, isso não eu não tenho compromisso com projeções, porque eu não sei no que isso vai dar, mas até aqui, pela postura do deputado Eduardo Bolsonaro, do presidente, né, a postura é muito afirmativa de liberdade. E não é só retórica, porque estão no poder, estão no exercício do poder. Até aqui não caíram em tentações, apesar de muitas provocações, não caíram em tentações de exercício daquela que seria caricatura, que eu mesmo achei que poderia esperar. Então, eu acho que é interessante observar por isso, que sai ali daquela superficialidade de rede social, de Twitter e tal, e fica durante 1h30 vendo a pessoa se expor. E aí quem não está de má fé pode cotejar e comentar isso que a Ana está assinalando e que o Augusto assinalou também, né? Talvez o Eduardo Bolsonaro não seja mais o Eduardo Bolsonaro de 2 anos atrás, certamente não é. Como o Jair Bolsonaro também não. Tem uma investidura de mandato institucional e isso transforma a pessoa, aquelas escolhas que você tem que fazer que você nunca teve que fazer anteriormente. Então, foi muito interessante de assistir.